A minha preocupação é em não ser grosseira. Essa foi a fala de uma paciente que me mobilizou, me deu vontade de vir aqui falar sobre esse assunto. E eu fiquei pensando, né? A gente sabe o quanto nós mulheres fomos educadas para sermos boazinhas, para correspondermos às expectativas alheias, mas tem um lugar também muito interessante em que quando a gente se coloca diante das violências que aparecem nas nossas relações e que são extremamente naturalizadas, né? Como violências patrimoniais, violências morais, chantagem, né? Controle, aquela coisa de a pessoa falar baixinho, né? Te humilhar, te falar que não gosta de algo que você veste, assim, bem sutilmente, né? Que não gosta do seu batom, que não gosta, sei lá, da forma como você fala com mais impetuosidade. Tudo isso é violência, mas você tem que responder com muita fofura, né? Você tem que falar, olha, cara, eu tenho muita preguiça disso, gente. Dessa busca por esse equilíbrio. Até porque não existe equilíbrio. O equilíbrio, ele é dinâmico. É igual andar numa bicicleta. Você tá ali, né, amiga? Você pode cair. Então não tem uma coisa assim, né, que eu sinto que nos é exigida, não só pela cultura que coloca a gente nesse lugar santificado, principalmente quem é mãe, porque aí a santice baixa, mas para as mulheres em geral, como a própria o cristianismo, a cultura, a igreja. Então tem implícito esse lugar onde nós somos as que equilibram tudo. O equilíbrio emocional. Eu estava esses dias conversando com uma amiguinha das crianças aqui no condomínio, né? E ela com 12 anos disse a mim, não tia, porque as meninas, elas têm mais elas são mais maduras, elas percebem mais essa coisa emocional, né? Nos ambientes, elas conseguem equilibrar mais isso. Eu falei, não, gata, não. Esse não é um lugar nosso de privilégio, assim, de conquista. Esse é um lugar imposto porque os bonitinhos, né? Os meninos, eles não são bonitinhos, que eu digo os homens, né? Que já estão aí, os adultos, eles não foram educados para terem essa percepção, né? Para desenvolverem a sensibilidade deles. Eu tenho um filho homem e tenho uma filha mulher. Meu filho é extremamente sensível, entende? É um menino que chora e manda ele parar de chorar, né? Engoliu o choro várias vezes. E ele vem para casa, mãe, eu não posso chorar na frente dos meus amigos. Eu falei, pode, meu filho, pode. E é difícil, né? Porque a cultura também educa, a gente sabe disso, mas meu papel de mãe é dizer, o seu choro, ele é muito bem-vindo. É uma pena que seus amigos não possam chorar, meu filho. É triste, aliás, a sua força está nisso. A gente estava assistindo agora, eles voltaram a assistir Flash, né? Que é uma série deliciosa. Na verdade, a Alice assistia, agora o Romeu começou a assistir com ela. E aí eu comecei a ver eles assistindo e teve uma fala do pai do Barry, acho que é Barry, né, que é o Flash, em que ele diz para o Flash, você não pode esquecer que a sua força está na sua sensibilidade, na sua capacidade de se vulnerabilizar. Aí eu falei, para, eu estava passando na sala. Romeu, você escutou isso? Ele, mãe, você e as suas frases, né, que você registra de filme. Eu falei, meu filho, você escutou? Aí ele, escutei. Aí eu repeti. Ele, é verdade, mãe, e tal. Ficaram assim, né, os dois com a cara olhando pra cima. Mas, entende, assim, isso é construído como se fosse algo nosso, e aí a gente é incrível por causa disso, né? Somos seres iluminados, e aí sobrecarregadas, cansadas, exaustas, sem força para gozar, né, para sentir alegria. Eu falei sobre isso no episódio anterior, se você não escutou ele, volta lá e escuta. Esse episódio está bem importante sobre esse lugar de resistência para a gente sentir alegria, sentir prazer. Então isso é meio que nos é tirado de uma maneira muito estratégica, né? Olha, mas ela é mais madura, ela tem essa capacidade de perceber o ambiente. Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade imensa
para sentir as pessoas. Não é à toa que eu terminei indo para educação parental, onde eu atendia famílias, muito mais mulheres, porque são elas que buscam esse cuidado de como fazer diferente, né? Mas eu tinha uma sensibilidade que eu fui percebendo, e depois eu me tornei psicoterapeuta, hoje eu trabalho atendendo mulheres. Enfim, tenho atendimentos individuais, faço mentoria individual, tenho um grupo terapêutico, e tudo com essa sensibilidade. Agora mesmo teve uma das mulheres que participou do grupo que falou: Jana, eu quero fazer o grupo por sua causa, porque você tem uma percepção que é muito particular. E eu fiquei refletindo sobre isso, e às vezes eu esqueço disso, mas eu tô querendo dizer isso, não é para dizer que eu sou fodona, não. É para dizer que isso foi desenvolvido porque eu era uma criança eu me sentia muito insegura. O ambiente que eu vivia era um ambiente disfuncional, então eu precisava perceber como é que meus pais estavam. Encontrar formas de agradar para que eles me enxergassem. Então eu desenvolvi uma capacidade maravilhosa de sentir como minha mãe estava. Se ela estava bem, se ela não estava bem. Muito nova. E essa não era uma função para a fofinha aqui. Entende? Só que hoje eu utilizo isso ao meu favor. E acho que é isso que a gente tem que fazer, né, gente? Pegar as nossas dores e transformarmos em potência. Mas voltando, esse não é um lugar em que eu quero levar esse troféu, né, de que nós mulheres sacamos, portanto você fica com a parte emocional da relação com as crianças, e eu não preciso disso. Estava conversando esses dias com uma amiga e ela me falou isso: não, porque lá em casa eu cuido da questão emocional dos meninos, porque meu marido ele não tem muito jeito. Massa, hein, bonitão? Muito legal. E aí, como é que faz, querida? Aí eu fico sobrecarregada emocionalmente, né? Você se ausenta do seu papel. Entende, assim, como é opressor isso, né, sobre nós? E aí, voltando para essa fala inicial dela, essa preocupação em não ser grosseira, e aí eu trouxe algumas perguntas de como as pessoas estavam tratando ela. Que essa deveria ser a preocupação, né, de violências morais, sutis, com chantagem. Gente, chantagem é um negócio, né, que, meu Deus do céu. Eu estava esses dias, eu estou terminando de escrever um monólogo, eu estava conversando com o diretor que está me ajudando na construção desse monólogo, e a gente estava falando sobre isso, né? Vai ser um monólogo em que eu vou falar sobre esse lugar da mãe que é capturada, desculpa, deixa eu pegar aqui meu leque, capturada pelo cuidado, e o quanto ela é distanciada desse lugar da mulher. E a gente começou a falar sobre, num dado momento ela vai falar da relação dela, amorosa e tal, e a gente falando de artifícios que são usados nas relações, principalmente com os homens, em que eles vão para chantagem, para o vitimismo, para ausência de responsabilidade sobre aquela relação, né? E o quanto isso é violento. Então, é muito violento uma pessoa que chantageia a outra, que se vitimiza. Existe um controle enorme por trás disso, entende? E aí, do lado de cá, a preocupação tem que ser em não ser grosseira. Como é que é isso, gente? O outro te desestabiliza e você tem que ser controlada, equilibrada. Entende? Assim, para mim, esse é um nível de opressão enorme, porque isso está vinculado com o fato de que nós precisamos ser aceitas, bem vistas. Então, eu me desconecto, sabe, do mal que o outro me faz. Olha a loucura. A gente vai trivializando o anormal. A gente vai renunciando a tudo que a gente pode fazer, tudo que é feito à mão, sabe? Eu vi essa fala no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a doutora Clarissa fala isso, eu achei isso tão bonito. A gente vai renunciando àquilo que é mais importante pra gente. E a gente vai se acostumando. Tem uma experiência no livro, que ela conta no livro Mulheres que Correm com os Lobos, de um cachorro que está dentro de uma sala e ele leva uns choques
na sala do lado direito é onde os choques acontecem, e ele fica do lado esquerdo. E aí quando a sala inteira, ele percebe e vai para o lado esquerdo. Quando a sala inteira começa a ficar com esse choque, e ele se debate até, chega uma hora que ele desiste. E aí, num dado momento, a porta é aberta. Ele não sai mais. Ele se contenta com aquilo. Ele acha que aquilo é o que ele merece. Então isso acontece muito com nós seres humanos, né? Em geral. A gente se acostuma com o que não presta. Só que nós, mulheres, somos domesticadas para agradar, para corresponder às expectativas dos outros. Então, a gente, mesmo que a porta esteja aberta, a gente perde a capacidade de questionar, sabe? Coisas do tipo, o que me nutre aqui nessa relação? O que eu estou fazendo aqui? Como é que estão sendo esses dias? Acho que Rumi fala sobre isso, né? Os dias são longos... Ai, não lembro agora. Os dias são longos, mas não sei se os anos são curtos. Não sei, esqueci. Mas algo desse tipo, em que a gente vai se desconectando da vida, da nossa própria existência, daquilo que, sabe, que me incomoda. Então, licença. Eu estava esses dias no forró, e aí estava num lugarzinho assim, perto da banda, né? Aí passou um segurança para me afastar de onde eu estava. Ele simplesmente fez uma volta na minha cintura, sabe assim, tipo... Aí eu tomei um susto, eu falei assim, empurrei. Aí ele me olhou, tipo, só estou tirando você do lugar. Aí eu fiz assim com a mão, sabe? Assim, botei as duas mãos pra frente, pra você que tá escutando no Spotify. Ele saiu com uma carinha bem torta, voltou, ele foi fazer de novo. Quando ele veio, eu falei, não, pera aí, amigo, licença, só você me falar que eu saio do lugar. Ele, calma, eu tô cuidando aqui do espaço. Eu falei, mas você não precisa me pegar. Entende? A gente vai se desconectando disso, né? Porque eu tô sendo grossa com o cara. Nossa, podia ser delicado dizer, ô moço, você pode, por favor, tirar... Gente, sabe, a gente vai se perdendo do nosso próprio instinto. E a gente vai se auto-abandonando. Isso vai virando costume. A gente para de se fazer perguntas. A gente vai se acostumando com um negócio sem graça. A gente não acredita que a gente pode mais. Sabe, eu tava lendo esses dias a revista, que eu amo a revista, gente, e eu vi uma entrevista da Irina, que é uma chefe que eu amo. Ela é de Natal, eu acho, ela mora em São Paulo. Todas as vezes que eu fui em São Paulo, eu fui no restaurante da Irina. É simplesmente um lugar incrível, não deixem de visitar. E ela, a entrevista, ela dizendo que ela estava no momento agora da vida dela em que ela queria sair um pouco do chão, experimentar coisas novas e sentir borboletas no estômago. Qual foi a última vez que você sentiu borboletas no seu estômago? Me conta. Não. Não dá para sentir mais borboletas no estômago porque eu tô há não sei quantos anos num relacionamento e aí a relação muda, agora é amor. Não tenho mais como sentir borboletas no estômago porque eu já sou uma mulher mais madura e eu já compreendi que essa sensação no estômago não me faz mais bem. Assim. Gosto de coisas mais de segurança. Você entende? A gente vai se desconectando da vida. E o conto do vigário de que a gente não precisa mais sentir nada disso. E o que é essa vida, se não sentir tudo? Se permitir sentir, sim, borboletas no estômago. E é muito doido porque o nosso cérebro, ele vai para o conforto. Então, as portas não vão ser abertas, entende? A porta vai estar aberta e a gente vai ficar ali. Eu escutei esses dias a Luana Piovani dando uma entrevista, que é outra entrevista que vale muito a pena assistir, e ela falou assim, minha mãe me ensinou algo que eu nunca vou esquecer, que é bata na porta, mas entre. Entende? É uma outra perspectiva em relação ao que eu estou dizendo, né? Mas isso me veio com essa lembrança da gente sair dos lugares que não estão confortáveis para a gente e a gente também se posicionar, né? Bancar escolhas, bater na porta e entrar. Porque se a gente não se posiciona, a vida se posiciona. Se a gente não dá limite, a vida dá limite pra gente. A vida mostra o quanto a gente está
o quanto a gente está apequenada. E limite, gente, é um ponto bem importante em tudo isso, de tudo isso, né? É um ponto importante de tudo isso, porque a gente tem uma preocupação muito grande em como o outro vai se sentir, né? Esse foi um ponto inicial dessa minha paciente que eu trouxe aqui. Ah, mas eu não quero ser, né? Eu quero. Como é que o outro vai? Provavelmente essa pessoa, né, a que ela se referia, ela, enfim, terminou agindo de alguma forma em que ela se sentiu, agiu, que ela achou que ela foi grosseira, mas eu acho que ela não gostou. Eu acho que ela ficou chateada. E aí, como é que faz? Eu vou ficar preocupada com o que o planeta está sentindo, dando limite a ele? Eu vou ficar preocupada com segurança, porque ele fez cara torta. Tudo bem que no caso dela é relação familiar, então tem essas dinâmicas, né? E sim, né? A gente, nas relações mais próximas, a gente tem esse cuidado. Mas quando o cuidado não está vindo do outro lado, como é que é isso? Às vezes é preciso, sim, ser grosseira. Dizer ao outro não. Eu falo para minha filha isso, você tem que estar pronta. Pronta para dizer não, licença aqui. O que é isso, gente? E é mais sutil ainda quando a violência acontece com chantagem, né? Com vitimismo. Ah, mas então tá, então não posso falar nada. Não, meu amor, você pode falar alguma coisa que preste, né? Se você puder falar alguma coisa que eu compreenda o que você está dizendo, que tem a ver com a nossa discussão, porque a pessoa sai de cena, né? Então eu não posso falar nada. Então eu fico muito triste quando a gente começa a conversar assim. Eu faço tudo, eu já me lembro de viver isso com os meus pais, com relações amorosas também, né? E tá ali no calor da discussão e a pessoa diz, mas também eu não posso fazer nada. Tudo que eu faço, eu vejo você fica nesse estado. Ai, gente, é enlouquecedor isso, né? Dá vontade de ir na jugular da criatura. Porque incapacita o outro. Eu falo isso para os meus filhos quando vejo o Romeu às vezes fazendo chantagem, pirraçando ali. Eu falo, Romeu, a pirraça ela incapacita, meu filho. Você causa uma raiva muito grande no outro. Isso não é recurso de diálogo. Entende? Isso não é recurso possível. Se você não está gostando, você fala, não vou ficar aqui, mãe. Para Alice, né, quando eles estão discutindo, não vou ficar, não quero mais conversar. Eu não posso falar isso agora. Do que você ficar fazendo chantagem, do que você ficar pirraçando, do que você ficar, entende? Obcecado por determinado comportamento que desorganiza pra caramba o outro. Entende? Então não é sobre isso. É sobre um lugar onde a gente não pode, onde a gente se desconecta do nosso instinto, do que o outro está fazendo de mal, né? Entre aspas, está agindo de uma maneira em que está fazendo mal a gente, mas aí a gente fica muito mais preocupada em não desagradar o outro, como se nós pudéssemos nos responsabilizar pelo que o outro sente. Essa responsabilidade não é nossa. Essa responsabilidade é do outro. E isso é uma grande libertação, gente. E aí a gente vai precisar pagar os preços de sermos mulheres adultas, sabe? Bancar uma conversa difícil, bancar dar um limite, bancar muitas vezes sair de cena, né? Esse também é um limite. Eu me lembro que quando eu fazia terapia, né? Teve uma terapeuta que me disse, fazendo, eu faço, mas com a outra terapeuta, ela me falou isso, Rosana, muitas vezes o limite, ele é apenas o corpo, né? O limite, ele é o nosso tempo, que é curto, que é finito, mas a nossa energia também. Então, para mim esse é um tema super importante, porque aonde você está gastando, aonde você está faltando dar limite, já que o seu tempo e a sua energia são finitos. Isso rege a minha vida. Eu estou constantemente pensando, quando eu posso, eu vou para esse lugar mesmo? Eu vou encontrar essa pessoa mesmo? Meu tempo aqui na Terra, ele está mais curto. Né? Eu estou com 51 anos. Como é que vai ser, gente? Gente, eu sou extremamente mal vista por uma galera, porque eu sou uma pessoa que muito conectada com os meus limites. Então, eu não vou contra os meus valores por ninguém.
existem valores inegociáveis para mim, assim. E eu venho pagando um preço alto em muitas relações. Mas ao mesmo tempo que eu pago esse preço, é muito libertador estar em mim hoje, viver as emoções que eu me permito viver hoje, por escolhas claras de não estar em lugares nem com pessoas que não me fazem bem. E para nós mulheres a conta disso é alta, porque a sociedade vem na jugular. Você precisa ser... O que é que tem você, né, fazer um esforçozinho, você fazer uma concessão? Faz uma concessão, mas, meu amor, as concessões, no caso da gente, elas são bem desequilibradas, né? Ninguém fazendo concessão nenhuma e a gente fazendo concessão que só Jesus na causa. Entende? Então, para mim, inclusive o próprio letramento, que foi algo que eu venho fazendo há alguns anos, que dói, mas que é muito libertador, porque eu entendo o meu papel, eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Entende? Agora, por exemplo, eu falei no último episódio que eu estou indo viajar com uma amiga, eu estava falando para os meus filhos, na verdade, quando esse episódio for ao ar, eu já viajei com ela. Eu falei para os meus filhos que eu estava indo porque eu preciso ficar só, porque eu vou ficar um tempo sozinha, depois eu vou encontrar ela. Eu estou muito feliz de ficar sozinha, de poder ir para uma pousada, acordar, tomar um café, depois ler. Quero organizar algumas coisas de trabalho, porque meu trabalho, enfim, é muito nutridor. Eu quero estar organizando umas coisas que eu preciso estudar. Depois eu vou encontrar ela, que é uma amiga muito querida, que tem um tempão que a gente não se encontra, num lugar lindo. Então eu verbalizo, meus filhos sabem claramente, a essa altura do campeonato, como eu busco me nutrir como mulher e quando eu estou presente como mãe. Entende? Porque essa é uma conquista, gente. A gente não se abandona por uma escolha, né, grandiosa. Vou me abandonar agora. Não, são momentos em que a gente vai dizendo sim para todo mundo e não para a gente. E a gente vai acumulando um distanciamento igual o cachorro, a gente se acostuma. E aí mesmo quando a porta abre, quando surge uma oportunidade, por exemplo, a gente não tem nem força para sair. E através de um olhar corporal, a gente vai se congelando, a gente vai criando defesas em que a gente cria formas, nosso corpo, ele vai entendendo que a gente não tem condição de fazer aquilo, entende? Freud, ele falava que nós buscamos a terapia não para acabar, para fazer uma mudança, mas para acabar com o sofrimento. Porque a mudança, ela é barril. Ela não é uma coisa simples. Uma das mudanças, eu sou uma pessoa que mudo muito, assim. Já fiz muitas mudanças no automático, percebendo que eram fugas. Fui depois percebendo isso com o tempo. Mas já fiz muitas mudanças grandiosas a partir de um lugar de muito desconforto e de estar em lugares que não me faziam bem. Entende? Então, eu me lembro que quando eu era casada, eu já era uma pessoa que, por exemplo, eu não ia para encontros familiares da família do meu ex-marido quando eu não queria ir. Não ia. E eu sei que eu não era bem vista. O pessoal não curtia. E eu não estava preocupada com isso. Não estava, gente. E como eu preciso explicar, isso não era crueldade. Porque eu não fazia isso com crueldade, fazia isso com muito amor. Eu falava, não, eu só não quero ir mesmo, eu quero aproveitar esse momento e ir para tal lugar. Entende? Porque soa assim, quando a gente se coloca a partir dos nossos próprios desejos e a gente banca eles, a gente é mal vista. E parece que a gente está fazendo aquilo com agressividade enorme. Não, a gente faz com amor. A gente pode dar limite com amor. Aliás, limite é um contorno enorme para o amor. Quando eu te dou limite, eu estou te dizendo, inclusive, como eu atuo. Eu te dou uma segurança enorme. Para você agir comigo, você tem uma liberdade imensa. Para dizer, pô, então com ela eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, isso aqui eu já não posso. É muito melhor do que você se relacionar com uma pessoa que você não sabe, minha amiga. Que finge, né, que está curtindo muito estar com você,
E depois, quando você vira as costas, né, a pessoa tá lá, metendo, falando mal, e esculhambando e etc. Nesse caso, né, que eu trouxe inicialmente dessa minha paciente que me fez trazer esse tema aqui, é para que a gente se autorize a deixar o pessoal desconfortável para que a gente fique confortável, né? Para que a gente se autorize a olhar para a gente, para que a gente se autorize a fazermos perguntas. Esse lugar aqui me nutre? Tá bom para mim ainda? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo sair daqui? Porque para a gente fazer mudanças, como o Freud disse, né, que a gente tem essa dificuldade, a gente vai precisar experimentar coisas novas, gente. A gente precisa trazer para o nosso cérebro essa possibilidade. Eu me lembro que no carnaval, a minha terapeuta me falava muito que eu era uma pessoa muito certinha, que eu tinha que perder a cabeça. E aí eu fui pro carnaval, a gente ficou na rua e tal, e aí de lá o pessoal ia para um outro lugar, né? A gente ia pro Pelourinho e tal, ia pra Avenida, depois Pelourinho. E aí eu comecei a falar, meu relógio já dava 10 horas da noite, já queria ir embora, né? A princesinha tinha que dormir. Aí eu falei, cara, vou experimentar algo novo. Vou ficar, vou ver como é que vai ser. Foi muito legal, sabe? Nesse dia a gente foi assistir um show no Pelourinho. Ai, cara, esqueci o nome dele agora. Jerônimo. Tinha um tempão que eu não escutava. Paulinho Boca de Cantor. Quem é de Salvador aí? Pelo amor de Deus, manda aqui um coração. Que show, gente, assim. Eu fiquei muito emocionada no show, assim. Tava até o filho de Cássia Eller, que ele tava na rua. E nesse dia fez uma roda, todo mundo junto, dançando. Daqui a pouco começou a chover. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é Deus, isso aqui é divino. A gente não pode perder a capacidade de se encantar, né? Entende assim? Mas foi um lugar que eu falei, eu vou experimentar. Então, a gente precisa experimentar lugares novos, já que a gente quer mudar, né? Porque a consciência é um primeiro passo, uma percepção de tipo, preciso, isso aqui não tá bom, né? Mas ela não é o suficiente. A gente vai muitas vezes precisar, muitas vezes não, a gente vai precisar experimentar coisas novas. E aí tem uma coisa interessante também com essa experiência, que o corpo precisa ser visto dentro desse rolê, gente. A minha experiência com a psicoterapia corporal desde que eu comecei a fazer em mim, tem 5 anos, e a formação que eu comecei a fazer, que eu estou finalizando agora, de 3 anos, e desde então eu já venho atendendo com psicoterapia corporal. Para muita gente é mais difícil do que para outras pessoas. Para algumas pessoas tem uma rigidez muito grande o corpo, então existe uma trava mesmo, uma dificuldade de fazer, um medo absurdo, sentimentos que sustentam essas couraças, como se fosse uma armadura mesmo, né? E você quer, mas você não consegue, entende? Você vai, mas você tem um negócio que te prende. Então trabalhar o corpo é fundamental. Eu digo para vocês hoje que eu comecei a compreender de que eu precisava perder a cabeça há algum tempo, mas experimentar é recente, gata. Porque era tipo tudo muito bonito na minha cabeça. Não, eu preciso e tal. Mas eu comecei a perceber que na prática eu morria de medo de experimentar. Desde coisas pequenas, gente. Assim, como eu disse antes, né? Eu já fazia mudanças, mas eu percebi, eu achava que eram mudanças incríveis e eram mudanças em que eu fugia do que eu estava sentindo, daquele momento da minha vida. E existiram outras mudanças que foram impulsionadas por um lugar dentro de mim, que eu acho que tem muito a ver com a criança que eu era, uma menina muito inquieta, que tem também nosso temperamento dentro desse rolê todo. E eu era essa menina, questionadora, inquieta, criativa. Então parecia que isso estava sempre, sabe, assim, vai. Tipo, mas para algumas coisas era muito mais, para algumas coisas era muito mais, gente, tem horas que o negócio engancha aqui, era muito mais difícil. E aí foi o trabalho corporal que me liberou disso. Tanto que meu trabalho hoje vai para esse lugar, desde os atendimentos individuais ao grupo terapêutico. Para mim, a gente precisa incluir o corpo nisso. Para a gente acionar a nossa raiva,
entende? Então o bonito lá passa a mão me alisando inteira, eu tenho que falar com ele muito lindamente, ô moço, você pode por favor... É lógico que eu também mensurei o nível da minha reação, porque eu sou mulher e podia levar um soco na cara, né, gata? Podia ser agredida. Então até isso a gente precisa quando a gente está conectada com a nossa proteção, com quem a gente se protege, sabe até onde a gente pode ir, entendeu? Essa é uma construção real e necessária. Então, é isso. Eu vim falar um pouco sobre essa miscelânea de coisas, mas acho que limite é um dos pontos importantes que a gente precisa muito perceber o quanto a gente precisa. O limite é cuidar da gente, sabe? É criar o nosso ninho de amor pra gente mesmo. E aí quem quiser invadir aqui não vai dar. A gente vai precisar estabelecer, e muitas vezes, já finalizando, mas lembrei agora de algo, quando eu comecei a estudar sobre limites, tem até uma aula, um workshop que eu dei sobre limites e que em breve eu vou liberar para vocês, em que para mim, existia um muro muito grande, assim. Então as pessoas não tinham acesso a mim. E aí depois eu comecei a entender que eu queria que esse muro fosse mais baixo. O que era negociável para mim, entendeu? O que eu preciso, como é que eu queria comunicar esses limites? E aí esse muro abaixou para que eu pudesse enxergar as pessoas, não me fechar dentro de mim. Você entende? Existe uma diferença. Um pouquinho de água, gente. Que não é sobre a gente estabelecer limite e criar um muro e as pessoas não terem acesso a gente, entende? Se relacionar é muito gostoso, gente. Né? Estar com o outro, nós somos seres sociais, a gente precisa de relação. Então essa couraça que eu falei, né, que muitos de nós coloca e que nos distancia do mundo, não é algo saudável. Mas a gente pode estabelecer uma distância e aí cada um vai precisar compreender como é que é essa distância dentro das relações, porque a gente se vê também através do outro. A gente se vê através do outro. Então, como é que eu estabeleço essa relação sem também criar toda essa barreira nas minhas relações, entende? Como é que eu construo isso de forma saudável? E aí, para estabelecer limites sendo mulher, a gente vai desagradar o pessoal, a gente vai ser mal vistas, vamos ser mal vistas, tá tudo bem. A gente vai precisar pagar um preço para seguir, né? Sabendo que o pessoal não vai curtir muito a gente, mas tá de boa, a gente também dá conta disso. Entende? Assim, são escolhas que são desconfortáveis. E que como a gente precisa sermos vistas como fofinhas, boazinhas, legaisinhas, e nananã, então a gente fica meio que numa briga com relação a isso. Mas aí vamos deixar esse negócio de boazinha pra lá, né? E vamos seguir nosso negócio, vivendo a partir daquilo que move a gente. E se fazendo mais perguntas. O que é que me nutre nessa relação? Você já parou pra pensar nisso? Eu me lembro que essa minha terapeuta também me falou uma coisa, a pessoa toda lembra de uma coisa, mas eu acho que é importante. De uma casa que eu frequentava frequentemente, de uma amiga, e eu saía de lá mobilizada, e ela me disse, você se sente acolhida quando você traz as suas questões e tal? Eu falei, gente, como é que eu nunca parei pra pensar nisso? Não. Vocês entendem que loucura? Eu falei, não vou mais. Como assim? Eu tô nutrindo isso? Meu tempo tão precioso, não vai rolar mais. E eu fui fazendo uma grande ordem hoje nas minhas relações, no meu tempo. Ele não tá mais disponível, água, para qualquer um. E isso me trouxe para mim. Eu fui arremessada para dentro de mim, para esse lugar feito à mão, que a doutora Clarissa fala no livro. Eu parei de renunciar a tudo que eu podia fazer que fosse feito à mão, sabe? Que tivesse a ver com aquilo que eu gosto, com o que é importante para mim. E eu, Orjana, depois que me tornei mãe, precisei descobrir. E tô constantemente de olho na butuca de tipo, tem mais coisa aí? O que mais que você precisa fazer por você?
Então é isso. Não deixem de compartilhar para as amigas. Isso aqui é muito precioso, gente, esse espaço que eu tô criando. Manda para as amigas, vamos espalhar. Bota um emojizinho aqui embaixo para poder o Spotify entender que você tá curtindo. Aciona sininho, todo esse negócio que precisa fazer, que faz o negócio crescer. Façam, tá bom? É isso, cheiro e até a próxima.